O cantor e compositor Matheus Gomes Lima lançou nesta quinta-feira, 25 de setembro, seu primeiro álbum, Carnaval. Residente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o músico foi cofundador do conjunto de rock Elefantes Voadores, onde atuou como vocalista e guitarrista desde a gênese em 2015 até o fim em 2023. Agora solo, Matheus inaugura uma nova fase. O álbum Carnaval marca um renascimento eufórico para o artista. Idealizado para seu antigo grupo, mas adiado pela pandemia, o projeto sobreviveu a meia década de muitas mudanças pessoais. E hoje Matheus é com nós de Divergent Beats para falar um pouquinho desse álbum e de tudo aquilo que tem atrás. Divergent Beats. Inside the Vibe. Isso é fora do normal. Divergent Beats. Olá, eu sou Ivan de Divergent Beats e hoje temos como convidado o grande cantor, musicista Matheus Gomes Limas. Como você tá? Bom dia, Júlio, tudo bem? Tô Tudo. ansioso, tô animado. Grande dia, grande entrevista, primeiro podcast, enfim, muitas novidades, né, no meu horizonte. Isso é verdade. O que tá passando na tua cabeça nesse dia em que Carnaval tá finalmente no mundo? Olha, é uma, como é que eu posso dizer? Aquela coisa do filme que passa na cabeça, né, e você lembra cada etapa que você teve que realizar para chegar nesse momento, né? Enfim, foi uma grande odisseia que eu tive que tomar grandes decisões, aguentar uma pandemia, sair da banda, tomar a decisão de sair de uma banda e entrar em carreira solo para poder continuar com esse projeto, e aí depois gravar, passar por um intercâmbio, voltar e lançar tudo, né, todas as músicas, todos os clipes, né, e produzir tudo, deixar tudo certinho pro lançamento. Aí agora chega e uau, consegui. Você conseguiu. É difícil, mas Não, eu tô imagino o quanto feliz. possa ser difícil, mas agora todo mundo pode escutar, né? Eu penso que para nós que somos do Rio de Janeiro, né, o carnaval é sempre conectado com festa, excesso, fantasia, né? Mas o teu disco é muito mais que isso. O que é o carnaval para você nesse projeto? Ótima pergunta, né? Porque era a pergunta que eu já esperava em algum momento alguém mandado sobre por que Carnaval, e ele não é um álbum temático, né? As pessoas vão ver que ele não é temático, ele tem uma música, né, que é a música de trabalho, Chuva de Verão, e ela se refere exatamente a Carnaval, né? Daí que vem o nome. Mas ele não é um álbum temático. E isso tem a ver porque o álbum Carnaval, ele na verdade é uma relação metafórica com o Carnaval, porque para mim, né, o Carnaval é um daqueles eventos sociais que, que traz muita vida, sabe? Eu sempre antes de começar um Carnaval, eu não sei o que esperar, e aí depois que, né, quando chega ali março, abril, eu fico olhando para trás e fico pensando, meu Deus, eu juntei o meu amigo da faculdade com o meu primo e a gente, né, parece que todo mundo era amigo de infância, assim, uma conexão muito forte. Você conhece gente da Polônia, da Estônia. Você conhece o amor da sua vida, no meu caso, né? Conheci minha namorada Sofia. Então, o carnaval para mim é uma nuvem de possibilidades que você nunca sai o mesmo depois de atravessá-la. Então, eu quero que o ouvinte sinta isso ao passar pelo meu álbum Carnaval. Que ele passe por uma nuvem de possibilidades e ele se sinta transformado, ele se sinta cheio de vida, ele se sinta diferente do outro lado. Então, nesse sentido metafórico que eu gosto de pensar o meu álbum como Carnaval.
Que é lindo, é? É lindo demais. Você acha que todo mundo vive esse. Porque eu penso, quando eu escutei a primeira vez o álbum, né, eu gostei muito já do começo. Eu tenho aquelas faixas que eu amo mais que outras, mas eu penso que seja uma coisa, uma percepção, né? Todo mundo tem uma visão diferente, mas eu acho que todo o álbum é super bacana do começo até o final. E eu entendi do primeiro momento que carnaval era era uma junta de sentimento, de encontro, de vontade de viver e também de gritar, né, em determinados momentos. Você pensa que esse carnaval interno que você conseguiu colocar em palavras é um carnaval que todo mundo pode viver também, ou ficou só uma coisa única para você? Eu acho que todo mundo pode viver não exatamente igual, né? Mas acho que esse é o bacana de uma experiência particular, né? Ela é parte do todo. Então, por mais que cada canção seja quase como eu gosto de pensar como uma entrada de diário, né? A minha paixão em Chuva de Verão é a minha viagem sem dinheiro para pobre em Teresópolis, né? Por mais que haja que haja essas né, essas individualidades nas histórias, mas eu acho que elas funcionam como uma parte do todo em que a pessoa pode se identificar de alguma forma e passar pelo carnaval dando significado muito próprio para ela, né? Então acho que isso é o interessante, assim, né? Que eu também já senti com essas músicas, com esse trabalho como um todo, que por mais que ele seja ele parta muito de um ponto individual, né? De uma história que é muito própria, mas que as pessoas possam se relacionar com ele e, enfim, esse que é o lado bom da arte, né? Essa conexão e permitir que Concordo. outras pessoas vivam carnavais em setembro. Verdade, verdade. Você já disse no começo, né, que para realizar esse álbum você passou por muitos períodos, passou muitas coisas, não, incluída uma pandemia, porque se disse que também esse álbum nasceu era para a banda que você tinha, depois você deixou a banda, passou a pandemia e ficou tudo um pouco mareado ali, né? Tudo juntinho. O que mudou em você e na música nesse tempo todo? Na minha música. Uhum. Olha, mudou bastante coisa, assim, porque quanto mais o tempo passa, mais você tem novas percepções sobre aquelas composições, né? Porque, só para explicar um pouco o processo, para quem não me conhece, eu fazia parte de uma banda chamada Elefantes Voadores. Ela existiu de 2015 até 2023, então hoje a gente completaria 10 anos juntos, que é muito doido. A banda, até hoje, é o meu relacionamento mais longevo, né? Então foi uma parte muito importante da minha vida, foi realmente um casamento, sabe? E sair dela foi um grande divórcio. Em março de 2020, num domingo, a gente se reuniu. Eu tinha brevemente saído da banda, e aí depois eu voltei, depois de tempo de reflexão, eu falei, gente, a gente precisa gravar o álbum. Acho que esse é o próximo passo. E todo mundo gostou muito. Eu falei, o nome vai ser Carnaval. E todo mundo estava extasiado, assim, nesse domingo. Só que na quinta-feira daquela semana foi decretada a paralisação que viraria a pandemia. Então, esse sonho se manteve como uma luzinha, assim, todos os dias da pandemia. Quando eu sair daqui, eu vou gravar o álbum. Vai ser maneiro. E aí, quando saiu da pandemia, a gente até voltou como banda e voltou dando shows e tendo uma rotina de banda, só que essas 10 músicas, não essas 10 músicas exatamente, mas assim, a maior parte do álbum eu diria que já estava ali, assim, né? Porque também haveria algumas composições de outros integrantes também. E aí, quando saiu a pandemia, a gente deu shows, voltou a rotina de banda, mas eu percebi que cada um já estava num lugar se distanciando, assim, né? Cada um estava seguindo o seu rumo, né? E eu entendi isso. Então, é mais um. Cada etapa. Aí eu fui para a carreira solo, e aí cada etapa que você vai carregando essas composições, vai te dando novas percepções sobre elas, né? Então, por exemplo,
história que eu adoro é da música Encruzilhada, que em 2018 eu comecei a escrevê-la de um jeito aleatório, assim, sabe? Pegando o violão, gostando da sequência de acordes que eu tava tocando, e soltando umas frases, assim, de efeito engraçadinhas, que eu não entendia muito bem o que era, sabe? Corri atrás de Esferas do Dragão, por exemplo. Né? E aí, no meio da pandemia, assim, me deparei com uma situação de morte que me fez entender que a música se tratava de luto. Não daquela fase do luto de aceitação, mas aquela fase que você tá com raiva e você não quer aceitar e você quer rodar o mundo todo tentando buscar algum jeito de trazer aquela pessoa de volta. E aí eu fiquei extasiado porque parecia até que não era eu que tinha escrito a música, assim, era eu aprendendo comigo mesmo, né? Então, a cada etapa né, de tempo que foi se passando, serviu para amadurecer as composições para mim, né, as percepções delas e também mostrar caminhos que elas poderiam seguir em termos de produção, de arranjo, sabe? Quando eu cheguei no estúdio e me reuni com o meu produtor, Vinícius Pitanga, as músicas também tomaram outras formas, né? E a gente foi dividindo esse processo, então a cada momento eu fui aprendendo muito com essas canções, sabe? E acho que é até engraçado, eu acho que esse álbum ele não vai ser muito difícil eu repetir algo parecido, assim, porque o processo, o tempo que eu tive para trabalhar as composições e trabalhar assim, de deixá-las marinando e perceber novos significados dentro delas, sabe? Perceber que aqui pode ter uma sessão de sopro, aqui pode ter percussão, essa ponte pode ser diferente. Vai ser muito difícil repetir isso, assim. Realmente foi um tempo que eu tive que foi muito bacana e realmente cada etapa, assim, do processo foi me mostrando novas coisas sobre as canções e realmente, assim, eu sinto que agora elas estão num período muito, muito amadurecido para mim. E conforme o tempo for passando, esse álbum ficar aí na escuta, com certeza novos horizontes de percepção também vão se abrir para essas Claro, canções. claro, claro. Você pensa se tivesse lançado esse álbum no 2020, iria ter um outro significado para você? Nossa, com certeza. Seria outro álbum, na verdade. Pra você ter uma noção, se eu não me engano, 7 das músicas que estão nesse álbum são músicas que eu tocava com a minha banda. 3 delas eu já tinha lançado com a banda, né? Pobre em Teresópolis, A Casa Sem Você e Porta Frente Blues. E aí, quando eu saí da banda, que aí eu saí com essas minhas 7 composições, né, que eu usava ali, e eu fiquei pensando, ok, preciso de mais 3 agora. E aí vasculhei meus rascunhos e peguei, por exemplo, Marataízes, Será que Vai Chover e Quando Envelhecer. Então, que são 3 músicas que ajudam muito a definir né, a atmosfera do álbum, por exemplo. Então, acho que seria outro álbum, seria, né, um álbum pela banda, né, e aí mais mãos fazendo, né, e levando também para outras direções, novos significados, né, enfim, seria realmente um outro álbum. O jeito que ele virou uma jornada muito, muito pessoal, né, seria outra coisa, realmente. Olha, escutando o teu álbum, naturalmente, tem sons muito diferentes entre uma faixa e a outra, né? Tem quase uma inspiração da parte de Tim Maia, Djavan, The Killers, a gente posso até sentir um pouco de Arctic Monkeys. Como você Bastante. bastante, né? Como você equilibra essa misura toda sem perder quem você é? Então, isso eu acho que tem a ver com o tempo de processo para fazer o álbum, né? Porque uma coisa que eu gosto muito de fazer, enfim, eu sou um aficionado por música. Se eu abrir aqui o armário, eu posso te mostrar os tantos vinis que eu tenho. Assim, eu gosto de mergulhar em determinado artista. Eu não falo que eu sou fã se eu não tiver escutado a discografia e pensado aquelas pérolas, assim, né, daquele artista, daquela banda. E uma coisa que tem a ver com o tempo que eu tive para processar isso é porque eu ouvi muita coisa, e eu tô falando assim a minha vida toda, sabe? Passar de vir de uma fase de rock e me abrir para outras influências depois, né, como jovem adulto.
Então, por exemplo, eu lembro uma vez em 2018, eu falei, Lenine, tá aí. Um amigo do meu pai estava indo surfar, ele botou Lenine, se eu não me engano, um acústico do Lenine, assim, no carro. Eu falei, caraca, que Uhum. preciso parar para ouvir Lenine, né? Eu ouvi a discografia dele. E aí, depois daquilo, daquela audição, assim, daquela admiração, eu sinto que eu internalizei Lenine. Em algum momento, aqueles elementos que eu aprendi com a música do Lenine saíram já com o meu filtro. E aí, por Uhum. exemplo, se você ouvir Marataízes, ela tem um violão que vem do Lenine, sabe? Todas as músicas, a maioria das músicas dele são muito guiadas por um violão frenético, sabe? E Marataízes se deve muito a isso. Então acho que teve muito a ver com esse processo assim de ter tempo para filtrar essas tantas referências, né? Que eu ouvi ao longo da minha vida. Assim. Então tive uma fase Arctic Monkeys, tive uma fase Tim Maia, tive uma fase Lenine, tive uma fase Paralamas, tive uma fase The Killers. E tudo isso teve tempo de assentar dentro de mim e fazer parte de mim, não só. Porque senão sairia como se fosse uma cópia, né? Olha, essa música Claro, claro. entendi. Ele está tentando Claro. copiar esse elemento. Então, realmente, é o tempo assim que eu tive nesse processo de escutar diferentes artistas, e aí isso saiu de forma bem natural até nesse álbum, né? Quando eu percebi, eu falei, caramba, esse álbum é uma salada, assim, né? Tem rock, tipo Noturno Noturno, que lembra Arctic Monkeys, tem, né, Marataízes, que me lembra Tim Maia, Lenine, Djavan, enfim. Mas deu certo, né? Eu acho que Deu deu cola de certo. alguma forma. É uma salada muito boa. Eu tenho uma pergunta para você, inclusive. Vai, vai, tô pronto. Não estava preparado. Não estava Mas, preparado, vai. não, que você falou assim, quando você ouviu algumas se destacaram, eu gostaria de saber quais que foram assim que se destacaram nessa primeira escuta para você e quais que estão contigo hoje em dia. Assim, pode ter sido a primeira audição, olha, Uh, essa continua a minha favorita, ou então, olha, essa não se destacava, mas de repente Olha, eu emergiu. te digo, eu quando fui escutar a tua música, né, eu escutei, a primeiro foi quando eu envelhecer, e eu gostei muito da música, mas também, não só da música, a melodia, mas também das palavras, né, e depois quando fui ver que, na realidade, é uma história que fala do teu relacionamento com tua avó e tudo mais, aí foi ainda mais bonito, eu gostei muito daquela parte ali. E Encruzilhada, Licor e Dente de Leão, no começo, eu estava ali dizendo, não sei se eu gosto assim ou não. Depois foi quando eu vi o vídeo que, congratulação, você até ganhou, né? Foi um prêmio por esse vídeo. Eu disse, não, isso é muito, muito bom. Mas eu acho que eu me namorei de todas as faixas na segunda escutada do álbum. Porque a primeira, aquilo que eu faço normalmente é escutar todo o álbum, eu não estou nem escutando bem as letras nem nada, só para achar qual é a melodia que fica mais perto de mim, aquilo que eu gosto mais. Depois a segunda é gosto sim ou não do álbum. E amei. E eu te disse, eu te escrevi, olha, a faixa minha preferida é Supersônico, porque me lembra muito de no final ainda mais, esse modo dos anos 2000 de fechar as músicas com essa guitarra, com esse som um pouquinho quase nostálgico, né? E eu amei muito, 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 muito. E aquilo que eu gosto daquilo que você faz são as letras. Porque você escreve em modo diferente. É quase uma. Para mim é como se você estivesse falando de uma história, tá sentado e você me está dizendo uma história de algo que aconteceu, de um teu sentimento, daquele momento. E eu acho isso muito bacana, porque tem muitos artistas que faz melodia que são o máximo, mas depois quando você vai ver as letras, você não se conecta bem, não tem aquela conversação entre o escutador e o cantor, nesse caso. E eu estou escutando todo o tempo, só para te dizer. Mas é realmente Tá todo. passando no teste do tempo, né? Tá passando no teste do tempo. Tá passando no teste do tempo. E Marataízes é a segunda que amo mais. E comecei a damar no momento que eu vi também o videoclipe, que eu achei super bacana.
Entendi também, porque no começo eu disse o que é Marataízes, né? Morando na Europa, nem sabia que existisse um lugar chamado Marataízes. Eu disse que é tão bom, tão bonito, e o videoclipe é o máximo para um vídeo assim. Então, para mim, o teu álbum e aquilo que você provou e está provando do mundo se vê, porque é como se a gente faz aquela viagem daquele momento da pandemia bem pesadinho para depois dizer, ai, tá tudo bem, a gente pode continuar a viver a vida e tá tudo perfeito nesse modo. Então, para mim é um grande parabéns. Entende? Um Que enorme. bom, que bom. E que bom que teve esse ponto de ser um alívio pós-pandemia também, né? Eu acho que é um álbum que não combinaria. Enfim, poucos álbuns combinam com a pandemia, assim, né? Mas é um álbum que ele chama a vida, né? Dá vontade de Muito. você ouvir lá fora, sabe? Pegando um sol. Então Isso. realmente, que bom que ele está saindo agora, né? Assim, que bom que a gente pode estar, né, que a gente está nesse momento, assim, que a gente pode ter passado pela pandemia, enfim. E interessante, eu vou fazer um comentário sobre Encruzilhada, porque Sim. ela também cresceu muito para mim, né? Porque eu lembro eu contei quando eu escrevi, eu não a valorizava tanto, assim, porque eu achava que era uma música bobinha. E aí eu lembro que isso na banda eu mostrei pro meu amigo, né, o Thiaguinho, que era o guitarrista, e eu mostrei no dia, as duas juntas, Chuva de Verão e Encruzilhada. E ele falou assim, na época a gente tinha lançado Pobre em Teresópolis, e ela era o hit, né, da banda. Ele falou, essa música vai ser a próxima Pobre em Teresópolis. Eu falei, cara, você tá brincando, assim, que isso, né? Tipo, eu gosto dela, mas assim, ela não tem esse poder e tal. E o meu baixista também, assim, quando ele depois viu a música, ele falou, essa parte da constelação aqui, comprei na internet, eu não gosto muito, não sei o quê. E é engraçado porque depois de um tempo ela foi virando a música favorita, assim, de todo mundo, sabe? E, enfim, é engraçado porque ela é uma balada, né, assim, parece uma balada comum, sabe? Sim, não é Mas verdade? ela, né, que você já ouviu algumas outras vezes, mas ela tem realmente uma coisa muito especial, assim. Enfim, a letra dela também eu gosto muito, né? Ela ganhou um novo significado, mas é engraçado, assim, como eu fico admirando a Encruzilhada tomando uma vida própria, assim, e ganhando corações, inclusive o meu. E qual foi uma das faixas que você desse álbum que você ficou super surpreendido e quase se disse, como é possível que saiu de mim? Algo assim. Uma faixa que me surpreendeu. É, eu diria que Supersônico, porque não que ela seja muito diferente de coisas que eu já ouvi, porque para mim ela claramente vem de uma tentativa minha de tentar escrever Champanhe Supernova do Oasis, sabe? Aquela música de 7 minutos que tem uma certa psicodelia. Então, dentro disso ela é familiar, mas ao mesmo tempo eu tive que batalhar tanto para ter essa música, porque eu sinto que ela, em termos de teoria musical, ela tá um pouco acima do meu conhecimento musical, e eu sinto que eu tive que subir sabe, eu tive que subir um degrauzinho assim para conseguir fazê-la, né? Porque os acordes são muito intuitivos, e aí eu tive várias rodadas que eu escrevi essa música, assim. Eu primeiro escrevi, aí depois eu falei, tá, o som do violão tá muito grave. Aí eu fui passando capotraste, não sei se você sabe, aquela, Uhum. né, é uma coisa que você bota assim ao longo das casas do Sim, violão, da sim. guitarra, né, que aí você muda o tom, né, do que você tá tocando, né, muda ali o raio. E aí eu queria um som tipo de cítara, sabe? E aí um som agudinho, meio azedinho, sabe? Aí eu consegui encontrar ali. Aí eu fiquei tocando a música e tentando achar minha voz também, porque eu gritava muito em outro tom. Aí eu achei isso, ficou perfeito. Aí em outro momento eu fiquei brincando com a introdução, né? Que ela é bem alongada. Quer dizer, eu fiquei brincando com o jeito de entrar na música, assim,
fazendo uma introdução longa, e essa introdução longa também virou o final da música, que é isso, Não. essa guitarra que você falou, né, que te remete aos anos 2000, né? E aí depois também no processo de produção ela teve outra batalha, porque eu sinto que ela exigiu muito de mim e do Vinícius Pitanga para a gente conseguir produzi-la do jeito que ela deveria, fazê-la voar, sabe? Enfim, ela tem 2 solos de bateria, né? Os timbres dos instrumentos, como fazer tudo aquilo conversar. Então ela é uma música que tem teclado, violão, algumas guitarras, muita orquestra. Como fazer tudo isso caber naquela frequência sonora também foi um desafio. Então ela foi uma música que me exigiu diversos desafios, a ponto de eu olhar agora e falar, uau, consegui fazer com Conseguiu. os recursos que eu tinha, assim, sabe? Então, de fato, ela é uma que me surpreende, embora ela soe familiar para mim, né? Mas ela me surpreendeu em várias etapas, assim, ao longo dos anos. Me fez realmente suar a camisa, assim, Suar. para compor. Mas agora que você disse, né? Porque você escreve, você produz, você até dirige os clipes, né? E até a tipografia da capa vem tudo de você. Por que era importante para você controlar cada parte desse universo? Assim, fora músico, eu sou arquiteto também, arquiteto e urbanista. Olha, E aí tem não sei se é uma fama dentro da arquitetura, assim, uma coisa engraçada que arquitetos tendem a ser megalomaníacos, porque, de fato, em arquitetura e urbanismo, você aprende um revestimento que você vai botar no banheiro e você também estuda cidades. Então, é muito doido, assim, como funciona. E eu tenho esse espírito megalomaníaco, né, e acho que combina comigo, e isso se fortaleceu fazendo arquitetura. Então, eu gosto muito de me envolver com cada detalhezinho do processo criativo, acho um barato, sabe? Então, por exemplo, eu escrevi as músicas, depois de um tempo eu fiquei pensando como é que pode ser um videoclipe para essa música, aí eu fazia o roteiro, aí depois eu dirigi e fiz a letra, porque no final das contas, né, como eu saí da banda, e esse projeto se tornou muito pessoal, eu queria que isso refletisse em todos os aspectos dele. Então eu queria que quem for ouvir, ver o clipe, sentisse sabe, um projeto artesanal, sabe? Minha letra ali, é, meu roteiro, são as minhas palavras, é a minha música, é a minha voz, é a minha guitarra, sabe? Então eu queria muito fazer disso já que era um processo super pessoal, eu queria que isso se refletisse para todos os lados, né? Então foi fruto dessa minha megalomania, mas também desse desejo de, sabe, de tocar tudo quanto possível, tudo. assim, do processo criativo, porque acho que isso que é o mais barato, assim, sabe, da criação. Você adora fazer as coisas, sabe? Então, eu tive diversão fazendo o roteiro, quer dizer, eu tive diversão fazendo as músicas, eu também queria me divertir fazendo o roteiro de Marataízes, sabe? E atuando, enfim, então, fazendo o design das capas, sabe? Enfim, eu gosto de me envolver com os processos criativos também, então acho que foi gostoso, uma coisa foi levando a outra. E foi mais libertador ou exaustivo? Ou todos os dois? Me envolver com tudo Sim. foi os dois, né? Porque a minha namorada fica falando, Matheus, não seja tão perfeccionista, larga isso, sabe? Por exemplo, eu fiquei um tempo fazendo o cartaz pro show de divulgação, né? Que vai Sim, ser, sim. para quem é do Rio de Janeiro, 18 de outubro, na Audi Rebel, em Botafogo. Eu fiquei fazendo o cartaz, e o cartaz, depois vocês vão ver, ficou toda à mão, assim, eu fiz as letras, eu fiz o desenho. Ela, meu Deus, você Uau. tá a semana toda fazendo um cartaz. Para! Né? Então assim, é libertador ao mesmo tempo que aprisiona também. Enfim, mas eu ainda tô tentando lidar com isso, Com assim, porque tudo. como eu gosto de me envolver, eu vou me envolvendo, só que tem que ter um limite também, né, pra você fazer outras coisas, também não Claro. ficar neurótico, né, enfim. Então, os dois, é Pois. libertador e aprisiona.
Olha, o teu videoclipes, para mim, são muito diferentes porque tem sempre uma pegada divertida, que se conecta depois com a importância atrás da letras e da música em si. De onde vem essa estética? É, Você pensa que isso seja o carnaval também? Se conecta com o carnaval? Não o carnaval fashion, entendo o carnaval o álbum, é? Sim, sim, sim. Boa observação, na verdade, assim, eu acho que principalmente com videoclipes, como é uma área ainda nova pra mim, sabe? Que eu sempre quis desbravar, na verdade, mas é nova. Eu acho que eu ainda não tinha um, ainda não tinha barra, não tenho um domínio estético exatamente do que eu tô fazendo, sabe? O que eu posso dizer é que o clipe de Marataízes, enfim, primeiro de tudo, né, todos os roteiros eu fiz, né? Então eu tinha uma sensibilidade, assim, um pensamento de onde eu queria chegar com aquelas coisas, sabe? E fui tentando me aproximar no resultado dos videoclipes, né? O último Arataízes, foi, se eu não me engano, o primeiro que eu fiz, e eu fiz com uma produtora audiovisual, que é a Phosphor Films, né? Então, a gente conversou muito para trabalhar nessa estética, né, do resultado final. Obviamente, o roteiro estava ali muito, muito detalhado, né? Como eu não tenho esse domínio do audiovisual em si, eu tenho o domínio das palavras, então no roteiro eu consegui deixar muitos detalhes. Então, assim, o fundo verde do cenário lá de Marataízes, ele vai ser pequeno, ele vai ter uma bicicleta, ele vai ter caixotes, e vai ter fios passando, vai ter um ventilador. E né, a equipe da produção conseguiu me ajudar a chegar nesse resultado. Nos outros clipes, o de Chuva de Verão, a gente abraçou esse, é, essa diretriz de arquivo pessoal mesmo, então imagens sem tratamento, sabe? Como se alguém estivesse vendo a minha biblioteca de fotos de como é que foi o carnaval, né? O de Encruzilhada deu um pouco mais de trabalho, assim, porque é difícil, senti que foi difícil condensar uma narrativa em 3 atos num clipe de Hum. 4 minutos, sabe? O de, o de Será que vai chover também teve o desafio ali de ser um plano sequência, né? Por exemplo, fazer aquela interpretação e não tentar tremer tanto enquanto, né, minha namorada que filmou andando de costas e não tremer tanto andando na areia, sabe? Então, assim, esse domínio do audiovisual eu ainda não tenho, sabe? De como, sabe, o controle exato do que vai aparecer na tela, digamos assim, sabe? Eu ainda não tenho, mas eu sinto que eu tentei adiantar muito o trabalho no roteiro e também deixar que o resultado me surpreendesse assim visualmente depois, sabe? E né, por exemplo, de Encruzilhada eu filmei em Vancouver, né? Tinha vários vídeos, mais de 100 vídeos, depois eu fui reunindo e tentando entender o que eu poderia fazer com aquilo, assim, as decisões que eu poderia fazer, dar um zoom em certas cenas, para mostrar o binóculo, por exemplo, né? Então isso foi ainda intuitivo, né? E de fato, cada um dos 5 clipes de novo levou uma salada, né? Levou para uma direção diferente, né? Isso eu não tinha parado para pensar. E qual faixa você acha que te mostrou nu e sem filtro? Supersônico, Hum. supersônico, porque como autor eu passei, enfim, minha vida toda tentando encontrar uma voz, sabe? Aquela voz escrita assim que você não sabe, será que eu estou sendo sério demais, dramático demais? Até você encontrar a sintonia do que você consegue passar, né? Ou então das várias máscaras que você consegue usar numa composição. Eu sinto que muitas das minhas músicas têm uma certa gracinha, sabe? Tipo, Pobre em Teresópolis, ela tem uma Concordo. risadinha, né? Até músicas que não são tão engraçadinhas, digamos assim, como A Casa Sem Você, ela tem E Se Homem Não Chora, Deve Ter Sido Meu Cílio, uma tiração de sarro consigo mesmo, né? E Supersônico foi a primeira música dessa leva do álbum, por mais diferente que ela seja, ela foi a primeira.
E foi a música que eu não uso nenhuma tiraçãozinha de sarro, não faço nenhuma piadinha. Eu só consigo abrir uma porta e mostrar uma sensibilidade muito grande que até me machuca também, ouvindo e percebendo, assim, caramba, que sensível, que exposto. Me sinto muito exposto quando ouço Supersônico. Então é a que acho que mais revela de mim, assim, porque não tem nenhum escudo da escrita, digamos assim, nenhum artifício de tentar disfarçar um sentimento com uma piadinha. É só eu muito sincero, muito sensível, muito exposto. E ela acaba, por isso, revelando mais de mim. Porque parece realmente, né, que quando você começa a primeira faixa é Marataízes, e depois Quando Eu Envelhecer, tem toda essa coisa, e depois no final chega Supersônico. Você pensa que Supersônico seja aquela coisa tipo, eu tô te levando em todos os lugares do mundo e agora vamos voltar para casa? É uma coisa assim? Se eu penso dessa forma, Sim. não sei, não sei, porque não sei se ela volta pra casa. Eu acho que ela joga mais ainda pra fora, sabe? Ela leva pro. Entra, Tudo mas bem, te joga fora. ela é casa pra mim. Eu entendo onde você tá falando casa, né? Porque ela é uma música que fala muito de dentro dela, é uma música muito para dentro, assim, muito claramente um eu lírico que tá ali perdido nas próprias reflexões, nas paredes da memória dele. Mas eu acho que ela é como, pra mim, ela funciona, na verdade, realmente como Champanhe Supernova. Assim, quando eu ouço o álbum do Oasis, né, What's the Story, Morning Glory, o álbum todo vai me levando para alguns lugares e do nada Champanhe Supernova me pega, me joga assim, e eu não sei onde eu parei, sabe? Ainda tô tentando entender, e acho que o Supersônico tem esse efeito pra mim, pelo Entendi. menos. Ela, não sei, me deixa no meio de um lugar que eu ainda não sei muito bem o que é, sabe? Ou parece que eu fiquei 6 minutos debaixo d'água e saí numa ilha. Não sei ainda onde ela me leva, mas para mim não é muito bem casa, não. Tem alguma que você disse não vou lançar e no final tá dentro do álbum Carnaval? Vou ter que falar Supersônico de novo. Gente, Supersônico, que é o meu É, preferido, mas tá bom. Tá porque, ali. assim, não, na verdade, foi engraçado, assim, porque, bem, ela foi a primeira música que eu escrevi para essa leva. Obviamente, ela é mais diferente de todas, né? E aí chegou um momento no processo de produção que eu e o Vinícius Pitanga, primeiro a gente, digamos assim, a gente pré-produz as músicas, né? Uhum. Né? Vai trabalhando ali ideias de arranjos e discutindo coisas, né? Dinâmicas da música. De todas a gente estava indo bem, assim. E Supersônico, como eu falei, ela estava exigindo muito, tanto de mim quanto dele, assim, sabe? Tinha como lidar com uma orquestra, a bateria tava muito presa e a música não decolava. Enfim, tava muito difícil a ponto de em algum momento eu cheguei a falar, cara, e se a gente tirar Legal. Supersônico, talvez ela pertença a um outro projeto, né? Não que eu fosse colocar a música né, assim, no cesto de rascunhos e não olhar para ela, mas só que eu fiquei pensando, será que ela pertence a esse projeto? Até, sei lá, se o álbum encerrar ali com Porta Frente Blues ou A Casa Sem Você, acho que já fica um produto completo e tal. Mas assim, durou 1 ou 2 dias, assim, porque quando eu imaginei esse álbum sem Supersônico, eu falei, cara, não. Falta uma coisa, assim, porque sabe aquela coisa da antítese, tese, Uhum. síntese, né? Assim, ela eu diria que ela é a antítese do álbum que aponta para uma nova síntese que eu ainda não sei, que vai ser um projeto futuro, Uhum. sabe? E imaginar o álbum sem ela foi muito estranho. Enfim, aí depois de 2 dias eu falei, não, Vinícius, toma aqui ela de volta. Ele, claro, velho. Pra mim ela nunca saiu, mas ela, Ah, em algum momento, pelas dificuldades, ela me fez pensar que era melhor ela ter saído do álbum. Ainda bem que eu fui teimoso comigo mesmo. isso.
Porque é engraçado, assim, quando a gente... não sei se todos os criadores, assim, né, compositores sentem isso, mas é engraçada a relação que você tem com a tua música, né? Assim, é difícil se emocionar, pelo menos no momento que você está fazendo ali com a música, até porque você está olhando, sabe, tantos detalhes soltos e é repetitivo, né? Então você às vezes fica meio sedado, assim, para curtir a música. E é engraçado que Encruzilhada, quando a gente, né, começou a produzi-la, isso antes de gravar oficialmente os instrumentos, é, a gente foi, né, montando a música, né, eu coloquei meu violão, a gente pensou um teclado, pensou o baixo, não sei o quê, aí eu pensei no solo da música, ela, né, anteriormente não ia ter um solo, aí eu fiz um solo para música, bem inspirado ali no U2, então cheio de delay, uma coisa bem pontuada, né, e aí a primeira vez que eu ouvi aquilo, assim, né, isso antes, a versão demo da produção, né, então antes de ser o que, né, você ouve hoje em dia como produto final. Eu fiquei muito emocionado. Assim, foi. Eu cheguei em casa e aí ele me mandou a demo. Eu fiquei assim, meu Deus. E nesse momento específico do solo, sabe? O solo de Supersonic, perdão, o solo de Encruzilhada, ele, de fato, ele consegue me mover, assim. Aliás, eu lembro que não foi nem quando eu cheguei em casa o momento assim que eu percebi que ela me emocionou foi no estúdio, quando ele tocou, né, reproduziu assim nos falantes dele. E aí eu fechei os olhos assim naquele momento do solo, porque ele é muito etéreo para mim, sabe? Tem um vocalize que eu uso no fundo, que tá ali assim, não tá na superfície da canção, mas ele vai levando como se fosse uma voz fantasmagórica assim de alguma memória, sabe? Te guiando. E o solo brilhando em cima e a música acelerando. Tem alguma coisa que eu fico até arrepiado, assim, pra você ter uma noção, sabe? Ela me emociona até hoje, assim. Por exemplo, eu tava voltando esses dias, assim, da UFRJ, ali da de Botafogo, vim andando, tô aqui em Copacabana, ouvindo Encruzilhada no fone, e o momento do solo sempre é o que eu paro, assim, olho para as estrelas e me Olha. transporto. Isso é engraçado. Até hoje é uma das únicas que eu consigo me sentir movido como ouvinte, sabe? Uhum. E aí depois que eu tenho o estalo, eu falo, caramba, que bom que eu escrevi essa música. Ainda bem. Mas ela é a música que me emociona, assim, como se eu fosse um mero ouvinte dela. E quanto de São Gonçalo tem nessa música, nesse disco? Quanto de São Gonçalo? Nossa, é uma boa pergunta, que eu vou ter que pensar um pouquinho, na verdade. Ahn, difícil dizer, né? Eu acho que tem. É porque, assim, eu tenho algumas músicas que não estão nesse álbum, né? Enfim, rascunhos ainda, coisas pro futuro, que acho que tem um direcionamento mais. Você consegue sentir mais São Gonçalo, digamos assim, Uhum. em termos de referências. Eu acho que nesse álbum tá numa. Tá ali abaixo da superfície, sabe? Tá ali moldando quem eu sou e minha visão de mundo, sabe? Né? O que eu posso te dizer é que o meu quarto na minha casa é o local que acho que todas essas canções nasceram, né? Então, de alguma forma, São Gonçalo tá ali, mas está de uma forma muito pessoal, muito subjetiva, que eu acho que aí nesse caso não tá particular, né? Não tá facilmente apreendido para uma pessoa que vai ouvir. Mas ela tá ali o tempo todo, porque, né, todas as músicas foram escritas ali, com o mesmo violão. Então, isso é engraçado, assim, porque eu sentia que muitas músicas eu tava, assim, primeiro vivendo, sabe? Fui lá em Uhum. Teresópolis e vivi aquela coisa toda e preciso voltar pro meu quarto e dar sentido para isso. O que é que aconteceu? Né? Então, acho que tem esse trajeto de voltar para casa sempre com uma reflexão, de chegar em casa e ter aquele espaço seguro para compor. Então, acho que São Gonçalo tá
pequenas relações, assim, sabe, que são muito importantes, mas ainda não muito expresso em canções. Eu posso, na verdade, daqui a uma semana te mandar uma mensagem e falei, caraca, ela tá nessa canção, eu esqueci. Mas assim, o que eu sinto é que ela tá entranhada em mim, né? E isso tá entranhado nas músicas, né? Mas não consigo ver uma relação tão óbvia assim na superfície. Claro, claro. Não, eu te fiz essa pergunta porque aquilo que eu, uma das 10.000 coisas que eu amei do álbum é próprio esse facto que parece que todo o tempo é como se você vem para minha casa e me diz, olha, aconteceu tudo isso, né? E você me diz a faixa. Então parece quase que é, como você bem disse agora, né? Eu vivi toda uma experiência fora, como foi Teresópolis nesse caso, e depois fui para o meu quarto, comecei a escrever. Então me dá sempre essa sensação, depois de todas as músicas, que de um momento para outro você pegou, você viveu aquela situação, você pegou, foi em um lugar, e nesse caso eu disse São Gonçalo, mas pode ser qualquer outro lugar, para dizer, aqui é a criação daquilo que eu vivi lá fora. Então é Sim, aquilo que eu senti realmente escutando todas as músicas realmente, todas as faixas desse álbum. Fiz um pedido para uma estrela no céu, pra te trazer de volta pra mim. Comprei na internet até uma constelação, mas o pedido precisa da sua autorização. Migrei até as terras de Shangri-La, tracei meu... Mesmo nas faixas mais dançantes, tem sempre aquele fato de melancolia. Pode ser até conectado, penso, para um período histórico que nós todos vivemos. A gente sabe o que tinha antes e o depois a gente não sabia, né? Você pensa que nesse processo foi intencional ou foi mais inevitável criar essa tipologia de melancolia nas faixas que você colocou nesse álbum? com certeza não foi intencional. E aí acho que essa parte da análise de músicas, né, é engraçado porque é também uma reflexão sobre si mesmo, né? E você vai percebendo que você tem uma melancolia, você tem uma nostalgia, e isso vai passando para as músicas, né? É muito engraçado porque, na verdade, acho que a minha primeira voz como compositor, ela é muito nostálgica e muito melancólica. E não que seja que eu seja só isso, assim, mas essa relação com o tempo, ela é muito presente, assim, nas minhas reflexões, daí nostalgia, né? E depois de certo tempo, como eu contei, eu fui achando outras vozes, né? E vozes bem-humoradas ou vozes que conseguem rir de si mesmo, né? Então, por exemplo, voltando àquele caso assim da análise das músicas, Supersônica é uma música que ela é muito sincera na própria nostalgia, né, na própria melancolia, ela se permite ser melancólica muito abertamente, assim, muito diretamente, mas outras têm um certo disfarce, assim, né? Então, por exemplo, A Casa Sem Você é uma música muito melancólica, mas você não consegue talvez tirar isso pelas frasezinhas engraçadinhas soltas, sabe? Que são também uma risada dessa melancolia, assim, pelo menos um sorriso de canto de boca, do tipo, olha como é que eu tô nessa situação, sabe? Porta da Frente Blues também, né? Enfim, realmente desse processo, assim, sabe? Mas, de fato, eu sinto que a minha primeira voz, ela é melancólica. Isso, de fato, é uma coisa que eu já percebi. Enfim, Encruzilhada é muito assim, né? Inclusive em músicas bonitas e em tom maior, como Chuva de Verão, ela é melancólica, ela é nostálgica, né? Então,
realmente é uma coisa que eu não previa, para te falar a verdade, assim, né, que tivesse tanta melancolia, mas tantos também shades de melancolia, né? Não é um tipo só de melancolia, né? Tem vários, né? Uma melancolia feliz, uma melancolia, né, agridoce, uma melancolia Agridoce, sim. intensa que vem de tristeza mesmo, uma melancolia que vem de solidão. Enfim, não é só isso o álbum, né? Mas de fato acho que tem pigmentos de melancolia e de nostalgia espalhados por aí que eu acho que também adicionam camadas de complexidade, né, para esses sentimentos, né? Então, por exemplo, Chuva de Verão ela é muito solar, ao mesmo tempo que ela é muito triste, né? Ela percebe a Uhum. passagem do tempo, né? Quase que automaticamente enquanto a chuva de verão cai, né? Você percebe que você não é mais o mesmo do verão, você está mudando e as relações vão mudar, você vai mudar, o ano vai mudar. Então, acho que essa melancolia, né, essa nostalgia adiciona camadas de profundidade às interpretações das músicas. E você acha que o amor que a gente canta aos 20 anos é o mesmo que nós sente aos 30? Eu acho que é uma pergunta também que eu nunca me fiz, na verdade. É, Olha, eu fazendo todas as perguntas impossíveis para você hoje, é? é. Vou deitar num divã aqui para refletir. Acredito. Eu acho que o sentimento bruto, digamos assim, ele não é, ele permanece o mesmo ou é pouco alterado, digamos assim, né? A relação, quer dizer, o sentimento amor, mas outras coisas vão mudando, assim, vão amadurecendo conforme o tempo vai passando, com certeza, né? É, para esse álbum em específico, eu tenho composições que vão de 2 ou 3 de janeiro de 2016 até, não sei, 2020, e depois algumas composições que vão sendo talhadas, né? Eu voltar em certas composições e talhá-las, né? E aprimorá-las. Então, eu acho que ainda essas composições em si, elas refletem um período, né? Que não, talvez tenha mudanças sim na forma que eu lido com amor e que eu penso amor. Então, a relação de Porta da Frente Blues com amor é diferente da relação com Chuva de Verão de amor, que é diferente da relação com Quando Envelhecer, né? Então, de fato, acho que esse traçado é bom para eu expressar o que eu quero de a tua relação com o amor, né? O sentimento que você define como amor, ele pode ser sólido, né? E sofrer poucas alterações, mas a tua relação com ele vai mudando, né? E vai se complexificando também, sabe? Que isso é bacana. Eu acho que conforme eu for escrevendo mais músicas e lançando outros projetos, a gente vai poder olhar para trás e ter mais noção de como é que isso vai mudando nas músicas. E eu tô falando isso sabendo que eu tenho uma música muito específica que fala sobre o amor de forma mais madura, assim, que, enfim, um dia eu vou lançá-la e eu vou falar contigo, olha só, volta daquela parte da Vamos lá. entrevista que você vai entender o que eu tô falando. Mas sim, a relação muda, assim, a forma de ver muda, mesmo que o sentimento continue o mesmo, assim, da mesma intensidade, digamos assim. Então, passou anos para você chegar até aqui. Hoje é o 25 de setembro, o álbum tá fora para todo mundo. E agora, o que que vem depois desse lançamento? Boa pergunta, porque esse projeto do álbum, ele ficou iluminando o meu caminho por muito tempo, assim, e, né, como eu falei, passei por uma pandemia, então, um período tão difícil, assim, sabe, ainda mais no caso da banda, a gente estava num momento, num auge, assim, da banda, sabe, a gente Pobre em Teresópolis, né, apareceu no canal Riff, que é um grande canal do YouTube. E aí, de repente, a gente saiu do patamar de uma banda que tem 1.000 reproduções para 10.000 reproduções e pessoas falando da gente no Twitter, sabe? E aí, de repente, você fica trancado na pandemia e o que mantinha
sabe, a minha mente acesa por muitos e muitos dias era a ideia de sair e fazer o álbum, né? Então, você vê, isso foi se arrastando por anos e anos e anos, né? Eu acho que agora vai ser engraçado, de fato, essa vida pós-álbum, né? Porque eu ainda vou descobrir, ainda estou descobrindo também. Eu acho que essa é uma das, voltando ao começo da conversa, né, das coisas que eu falei, por que eu acho que é o carnaval, né? Que eu espero que o ouvinte saia diferente dessa nuvem de possibilidades, ao mesmo tempo eu espero que eu saia diferente. Eu ainda não sei como eu, olhando um carnaval que vai acontecer, eu não sei como é que eu vou ser depois desse carnaval. E eu sempre me Verdade? surpreendo. Ok, agora eu tenho o amor da minha vida aqui, olha, agora meu amigo da faculdade é amigo do meu primo, que legal, né? E eu acho que eu tô nessa, assim, sabe? Eu tô no meio dessa nuvem agora. E eu não sei para onde eu vou ser jogado. Mas essa é a graça, por um lado, assim, sabe? Foi legal manter esse projeto, né, acendendo minha mente o tempo todo. E é também legal, ainda mais eu que sou tão controlador com as coisas, sabe? Permitir que o processo me leve para lugares que eu não esperava, assim. Então, obviamente eu vou lançar, eu sinto que eu vou lançar outros álbuns e vou fazer outras coisas, mas nesse momento eu tô surfando, tô à deriva um pouquinho nessa nuvem, curtindo a possibilidade de onde eu vou parar. Olha, última perguntinha. Se alguém escutasse esse álbum daqui a 30 anos, o que você gostaria que essa pessoa sentisse? Vida, realmente, que seja tão fresco daqui a 30 anos quanto soa para mim agora, sabe? Eu, realmente eu sinto que esse álbum, eu vou fazer outros álbuns, mas ele vai ter uma relação sempre muito especial pelo tempo que eu tive também para trabalhar em tantos detalhes dele, assim, sabe? Da escolha das palavras nas composições, da sequência de acordes, na ponte de encruzilhada, para conceitos gerais, assim, sabe? Para onde eu quero tirar foto, qual que eu quero que seja a capa, como é que eu quero que seja a tipografia, os videoclipes, né? Eu tive um trabalho muito meticuloso, né, para entender quais composições que eu queria aqui. Então elas tiveram muito tempo de processo. Então, por exemplo, quando eu cheguei, né, para o Vinícius Pitanga, eu tinha 10 músicas, e uma delas, no meio do caminho, eu falei, essa não passou no teste do tempo. Voltou pro rascunho e eu trouxe Quando Eu Envelhecer, que era uma música que eu já sentia que já tinha passado no teste do tempo, né? Então, eu arranjei essas músicas, né? Essas 10 músicas em específico, elas contam uma história que eu acho que é muito bonita e que por muito tempo passou no meu teste do tempo de escuta e de crítica contra as composições e, né, de avaliação de arranjos e de produção, e juntas elas contam uma história. Então, assim eu espero elas consigam resistir ao teste do tempo, e daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, que elas continuem frescas, que elas continuem fazendo sentido, que elas continuem montando um carnaval, sabe? Que, enfim, que elas continuem sendo originais enfim, que a pessoa que ouça daqui a tanto tempo, que ela sinta calor humano, sabe? Que ela sinta que mãos estiveram aqui, uma pessoa viveu e se apaixonou, quebrou a cara, viajou com pouco dinheiro, quis viajar, condensou tudo e contou nessas 10 histórias, e que elas ainda sejam histórias válidas e que alguém ainda queira ouvi-las e se emocionar com elas. Oh, Matheus, olha, eu amei falar com você, porque também
Como eu disse, eu gostei do primeiro momento desse álbum, já quando só escutei algumas faixas que estavam lá, mas eu senti todo esse carnaval, né? Quando no começo eu li vai ser carnaval, eu disse, ai, que título estranho, né? E na minha cabeça de pessoa que vive na Europa, eu estava pensando realmente carnaval, para depois entender que é um outro conexão com o carnaval, né? Esse começo, essa vontade de Perdão descoberta te ainda interromper, mais. é um título que tem muito significado de antemão, e isso pode Isso, atrapalhar. Quer dizer, isso, não é atrapalhar, né, mas isso lança um desafio pro álbum que se chama Carnaval. É assim, você quer se chamar Carnaval? Ok, me mostra então. Porque eu já tô aqui de braço isso. cruzado. Né? Isso, mas eu concordo, porque realmente assim, né? Tem muitos outros cantores que fizeram a mesma coisa, né? Colocar aquele título e depois você vai lá e diz, onde está tudo isso? Mas depois você entende que é mais um percurso interior em vez que uma coisa exterior. E eu penso que você conseguiu muito bem, nesse caso, criar todo esse percurso. Agora, você estava falando que o dia 2 de outubro, ou dia 8 de outubro, vai ter o 18 de outubro. 18 de outubro. 18 de outubro. Vai ter o lançamento oficial como concerto em Botafogo, tô certo? Isso, na casa Audio Rebel, Botafogo. Perfeito. Visconde de Silva 55. Mas é fácil de achar. Isso, tá bom. Eu vou colocar tudo quanto na descrição, né, dessa entrevista, que vai ficar entrevista no podcast da Divergent Beats Hub, mas também no canal YouTube, sempre Divergent Beats Hub, com também um artigo dedicado ao lançamento desse disco maravilhoso. Você quer compartilhar outra coisa? Quer dizer algo? Quer mandar uma mensagem a todo mundo? Que Na seja, verdade, escute o álbum, na compre verdade, o quero álbum. mandar uma mensagem primeiro para você, porque o processo de compor e, né, de fazer o álbum, ele é muito solitário, né? Assim, ainda mais no meu caso, que eu escrevo sozinho, né, letra e composição, e elas funcionam como se fossem realmente, como eu disse, entradas de diário, então é altamente pessoal, então eu preciso ficar sozinho para refletir sobre essas coisas. E quando a música vai ao ar e gera, ativa emoções e gera imagens e cria conexões com as outras pessoas, eu fico maravilhado, assim, muito agradecido. Então eu quero te agradecer muito por convidar essas músicas para entrarem na sua vida, né? Eu venho acompanhando como você, desde o primeiro momento, gostou muito das músicas e gostou muito do meu trabalho e abriu portas assim para mim né, para o meu álbum. Estamos aqui e acho que essa é uma das coisas mais gratificantes da arte, né? Como ela de fato pode conectar as pessoas, né? A gente está falando de conexão o tempo todo. Então, estou muito feliz assim pelo convite. Esse é o meu primeiro podcast, né? E eu não poderia estar mais feliz, realmente, assim, mais honrado de ter sido entrevistado por você e por Legal. abrir essas reflexões tão íntimas aqui. Então, agradecer muito pelo espaço. E espero que as pessoas que ouçam essa entrevista gostem do álbum e também tenham uma jornada pessoal com ele, né? Mas esse é o momento de agradecer, mais que tudo, porque eu estou muito feliz com o que o álbum já está me dando, já está permitindo essa conexão aqui muito bonita. Acabei de pensar, assim, quem que estiver ouvindo, assim, e não me conhecia ainda, eu sempre esqueço de falar redes sociais, essas coisas, mas @Mate Gomes Lima, com TH, em qualquer rede social, e Matheus Gomes Lima, com TH, em qualquer plataforma de áudio, de vídeo, né? Para a pessoa também me achar. Eu falo para criar conexões e não falo como as pessoas podem me achar. Eu ainda estou aprendendo a ser um músico moderno. Então, muito obrigado. E, gente, vai lá escutar, tá todas as plataformas de música no mundo. Então, até você que está na Europa, como eu, pode ir lá, dar uma escutada, escreve a Matheus. Faça saber o que, que você sente realmente, né? O sentimento, a música que você gostou mais. Compartilhe com todo mundo, porque artistas como o Matheus têm que ser escutados em todo o mundo.
não só no Brasil, tá? Obrigado, Matheus. This is Divergent Beats. Inside the Vibe. Isso é fora do normal. Divergent Beats.